Galera, o maior erro que você pode cometer ao estudar kanji é tentar decorar. O que eu quero dizer com tentar decorar? A questão é a seguinte: a gente sabe que tem muitos kanjis que precisam ser aprendidos. Se você tenta decorar e você quer aprender todos os kanjis, os Joyo kanji, que são os kanjis que são voltados assim para que você consiga ler tudo da sociedade japonesa sem ter problemas, você consiga ler um jornal, tudo bem, tranquilo. Se você quiser fazer isso, você vai ter que saber 2.136 kanjis. Isso é muito kanji, é kanji pra cacete. Se você tentar simplesmente forçar sua memória e decorar esses kanjis, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque nós temos um limite na nossa cabeça para lembrar das coisas à toa. O que eu quero dizer com lembrar de coisas à toa? Eu quero dizer o seguinte: a gente tem um limite na nossa cabeça para a gente lembrar de coisas que não são úteis para a gente, não tem prática, a gente não usa no nosso dia a dia. A gente lembra de um monte de coisa idiota, mas tem um limite para as coisas idiotas que a gente consegue enfiar na cabeça. Por isso, quando eu digo que o maior erro ao estudar kanji é tentar decorar, é porque você está errando já na sua base. Você já está errando na base do estudo do kanji. Porque você sabe que você tem muitos inimigos para enfrentar. Se você tem uma batalha para vencer, que você tem que lutar contra vários oponentes, você precisa ter estratégia, porque se você não tem estratégia, mais cedo ou mais tarde você vai ficar cansado, vai ficar cansada e vai ser derrotado, vai ser derrotada. Para isso não acontecer, você tem que ter estratégia, você não pode tentar ir na força bruta, quer dizer, você não pode tentar simplesmente enfiar os kanjis na sua cabeça, porque o que vai acontecer depois? Comenta aqui se isso acontece com você. Você acaba tentando forçar os kanjis, estuda, aí eles acabam caindo da sua cabeça, você esquece depois, você não consegue lembrar, parece que você está tentando pegar água, fica tudo escorrendo pelos seus dedos e você não consegue manter uma quantidade grande de kanjis na sua cabeça. Comenta aqui embaixo se isso acontece com você também. Porque na verdade, gente, a gente precisa ter a estratégia correta, uma estratégia que você precisa adequar a sua prática ao kanji em si. Você precisa utilizar o kanji de verdade. Se você não utilizar o kanji de verdade, você vai fatalmente esquecer do kanji. Quando eu digo utilizar de verdade, você tem que entender para que aquele kanji é usado, para que você possa utilizar ele. Então você precisa compreender o kanji, compreender a natureza do kanji, ver como ele é utilizado e você precisa usar no seu dia a dia. Como você, uma pessoa que talvez não esteja no Japão, algumas pessoas que assistem aqui estão vendo do Japão, mas talvez não estejam. A maioria das pessoas que assiste aqui o meu conteúdo não está no Japão, está ou no Brasil ou em algum outro lugar do mundo. E precisa aprender kanji porque precisa evoluir na língua japonesa. Como nós já falamos antes, você só consegue evoluir no japonês com kanji. Você só consegue passar do nível básico para o intermediário, seguir para o avançado, se você consegue ler e entender kanji. Você tem que chegar no ponto de você conseguir ler e entender os textos sem o furigana. Você não pode depender do furigana, tem que saber usar o kanji, tanto para você ler como para você se expressar escrevendo. E como é que você pode buscar isso? Tem várias formas que você pode buscar. Aqui eu vou falar algumas opções que você pode ter. Se você está assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, você tem acesso a textos em japonês de forma gratuita. Eu já mencionei vários sites, mas eu vou mencionar aqui o site de notícias fáceis da NHK, que é um site onde você pode praticar a sua leitura de textos de notícias que foram escritas de modo simplificado. E você pode ler esses textos e aprender kanjis e palavras novas aplicando e conseguindo assim evoluir o seu japonês. Ah, Mônica, mas eu não quero pegar kanji aleatório, eu quero aprender os kanjis
da minha lista aqui que eu tenho, que eu preciso aprender para eu aprender todos os kanjis de N5. Por exemplo, talvez você esteja nessa situação. Se esse for o caso, você deve seguir algumas etapas para que você consiga realmente aprender. Eu chamo de método Irendoku, que é o meu método de ensino de kanji, que tem 3 etapas. Eu vou falar rapidamente aqui, porque esse não é um vídeo sobre isso. Eu vou deixar um link aqui sobre o método Irendoku. Mas, rapidamente é o seguinte, você tem que pegar e entender todos os aspectos do kanji. Você precisa conseguir saber quais são as leituras, qual é a ordem de traço, como você aplica esse kanji em uma palavra, como você aplica esse kanji dentro de uma palavra e dentro de uma frase. Você tem que entender. Você tem que praticar de alguma forma. Você precisa pegar e ver se você não vai cair no erro de achar que esse kanji tem uma leitura. Eu achava que era kai, mas na verdade é kaku. Você precisa se desafiar com algum tipo de exercício. E por último, você precisa ler esse kanji em algum lugar naturalmente. Como é que você vai achar um lugar naturalmente para esse kanji aparecer se você só tem uma lista? Bom, se você só tem uma lista, eu recomendo que você faça o seguinte. Eu recomendo que você tente pelo menos criar frases com esses kanjis. Como assim? Por que frases com esses kanjis? Eu vou escrever tudo errado, eu não sei escrever tudo em japonês, não tem problema. Se você escrever frases com esses kanjis, tendo como objetivo lembrar o significado dos kanjis, você vai estar fazendo aquilo que eu falei que é necessário para que você aprenda kanji de verdade, que é você utilizar o kanji de maneira prática. Se você simplesmente tentar enfiar os kanjis na sua cabeça e não tentar se expressar com eles de alguma forma, não vai dar. Você não vai conseguir lembrar desses kanjis quando vier mais uma montanha de kanji. Você tem que fazer um processo de uso contínuo desses kanjis. Por exemplo, vem um bloco de kanji, você vai estudar esse bloco de kanji dessa forma que eu falei para você, você vai tentar usar na prática, vai tentar escrever frases. Quando vier o segundo bloco de kanji, o ideal é que você misture a prática desse bloco com a do primeiro bloco de kanjis, porque aí você vai estar sempre reutilizando esses kanjis e você vai ter muito mais munição para se expressar em japonês. Novamente, mesmo que esteja errado, mesmo que você erre na gramática, no uso das coisas no texto que você for construir, você vai estar usando o kanji e isso vai fazer com que você lembre o kanji na prática. Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.